Olá, boa tarde. Hoje viemos apresentar o conto O Gato Preto. A narrativa trata de uma série de simples acontecimentos domésticos. Em mim, quase não produziram outra coisa senão horror, mas em muitas pessoas talvez lhe pareçam menos terríveis. Desde a infância, tomaram-se o privilégio da docilidade e o sentido humano de meu caráter. Prezava especialmente de animais e meus pais me permitiam grande variedade deles. Passava com eles quase todo o meu tempo. Com os anos, aumentou esta peculiaridade de meu caráter, e quando me tornei adulto, fiz essa paixão uma das minhas principais fontes de prazeres. Casei cedo e tive a sorte de encontrar em minha mulher disposição semelhante à minha. Notando meu amor pelos animais domésticos, não perdi a oportunidade de arranjar as espécies mais agradáveis de bichos. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Esse último era um animal extraordinariamente grande e belo, todo negro e de espantosa sagacidade. Ao referir-se à sua inteligência, minha mulher fazia frequentes alusões à antiga crença popular de que todos os gatos pretos são feiticeiros disfarçados. Pluto, assim se chamava, era o meu preferido, com quem mais distraía. Só eu o alimentava e ele me seguia sempre pela casa. Nossa amizade durou desse modo vários anos, durante os quais não só o meu caráter como o meu temperamento sofreram diferença. Uma modificação radical para pior tomava-me dia a dia mais calado, mais irritado. Sofria ao empregar linguagem rude ao dirigir-me a minha mulher. No fim, cheguei mesmo a tratá-la com violência. Meus animais certamente sentiam uma mudança em meu caráter, apenas não lhes dava atenção alguma como ainda os maltratava. Quanto a Pluto, porém, ainda despertava em mim consideração suficiente que me impedia de maltratá-lo, ao passo de que não sentia algum remorso em maltratar os coelhos, o macaco e mesmo o cão. Quando por acaso o afeto cruzava o meu caminho, o meu mal ia tomando conta de mim. No fim, até Pluto começou a sentir os efeitos de meu mau humor. Certa noite, ao voltar a casa, muito embriagado de uma das minhas andanças pela cidade, tive a impressão de que o gato evitava minha presença. Apanhei-lo e ele, assustado entre a minha violência, me feriu a mão levemente, com os dentes. Uma fúria demoníaca apoderou-se instantaneamente de mim. Já não sabia mais o que estava fazendo. Dizia que súbito a minha alma abandonará o corpo em uma perversidade mais do que diabólica, causada pela provocação, fez vibrar todas as fibras de meu ser. Tirei do bolso um canivete, abri-o, arranquei o pobre animal pela garganta e friamente arranquei de sua órbita um dos olhos. Enrubeço, estremeço, abraço-me de vergonha ao ferir-me aqui a essa abominável atrocidade. Esse espírito de perversidade, digo eu, foi a causa da queda final. Ao vivo e insondável desejo da alma de tornar-se a si mesmo, de violentar sua própria natureza, de fazer o mal pelo próprio mal, uma manhã, a sangue frio, meti-lhe um nó, correi-lhe em torno do pescoço, esforquei-o e no galho de uma árvore. Fiz porque quis, com os olhos cheios de lágrimas, com um coração transbordante do mais amargo remorso. Esforquei-o porque sabia que me amará, e porque reconhecia que não me dará motivo algum para que me voltasse contra ele. Na noite do dia em que foi cometida essa ação tão cruel, fui despertado pelo grito: "Fogo!" As cortinas de minha cama estavam em chamas. Toda a casa ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Todos os meus bens terrenos foram tragados pelo fogo, e desde então me entreguei ao desespero. No dia seguinte ao do incêndio, visitei as ruínas. As paredes, com exceção de uma apenas, tinham desmoronado. Essa única exceção era constituída por um fino tabique interior situado no meio da casa, junto ao qual se achava a cabeceira de minha cama. Aproximei e vi, como se gravada em baixo relevo sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A imagem era de uma exatidão verdadeiramente maravilhosa.
Havia uma corda em torno do pescoço do animal. Durante meses não pude livrar-me do fantasma do gato. Nesse espaço de tempo, nasceu em meu espírito uma espécie de sentimento que parecia remorso, embora não fosse. Cheguei mesmo a lamentar a perda do animal e a procurar, nos sórdidos lugares que então frequentava, outro bichano da mesma espécie de aparência semelhante que pudesse substituí-lo. Uma noite em que me achava sentado meio tarde, fazia já alguns minutos que olhava fixamente ao alto do baril. E o que então me surpreendeu foi não ter visto antes o que havia sobre ele. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto enorme, tão grande quanto Pluto, e que, sobre todos os aspectos, salvo um, se semelhava a ele. Diferente de Pluto, ele possuía uma mancha larga e branca, embora de forma indefinida. A cobria-lhe quase toda a região do peito. Sem dúvida, o que aumentou o meu horror pelo animal foi a descoberta da manhã, no dia seguinte ao que o levei para casa, que, como Pluto, também havia sido privado de um dos olhos. Era, pois, o animal que eu procurava. Quando me dispus a voltar para casa, o animal demonstrou a disposição a acompanhar-me. Permiti. De vez em quando parava no caminho para acariciá-lo. Ao chegar, sentiu-se imediatamente à vontade, como se pertencesse à casa, tornando-se logo um dos bichanos preferidos de minha mulher. Da minha parte, passei a sentir logo aversão por ele. Acontecia, pois, justamente ao contrário do que eu esperava. Mas a verdade é que seu evidente amor por mim me desgostava e aborrecia. Lentamente, tais sentimentos de desgosto e fastio se converteram nos mais amargo ódio. Evitava o animal, uma sensação de vergonha, bem como a lembrança da crueldade que praticava, impediam-me de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas não lhe bati nem pratiquei contra ele qualquer violência, mas aos poucos passei a sentir por ele inanerável horror, fugindo em silêncio de sua odiosa presença, como se fugisse de uma peste. Seguia meus passos com uma perseverança que dificilmente poderia fazer com que o leitor compreendesse. Sempre que me sentava, se enrolava embaixo de minha cadeira ou me saltava ao colo, cobrindo-me com suas odiosas carícias. Se me levantava para andar, metia-se-me entre as pernas e quase me derrubava. Ou então, cravando suas longas e afiadas garras em minha roupa, subia por ela até o meu peito. Nessas ocasiões, embora tivesse ímpetos de matá-lo de um golpe, abstinha-me de fazê-lo devido em parte à lembrança de meu crime anterior. Mas, sobretudo, apresso-me a confessá-lo pelo pavor extremo que o animal me despertava. Minha mulher mais de uma vez me chamará a atenção para o aspecto da mancha branca em que já me referi, o que constituía a única diferença visível entre aquele estranho animal e o outro, que o enforcará. Se lembrará de que aquele sinal, embora grande, tinha a princípio uma forma bastante indefinida, mas, lentamente, de maneira quase imperceptível, adquiria por fim uma nitidez rigorosa de contornos. Era agora a imagem de um objeto cuja menção me fez tremer, e sobretudo por isso eu o encarava como um monstro de horror e repugnância, do qual eu, se tivesse coragem, me teria livrado. Era agora, confesso, a imagem de uma coisa odiosa e abominável. A imagem da forca. Ô terrível máquina de horror e de crime, de agonia e de morte. Nem de dia nem de noite conheceria jamais a benção do descanso. Durante o dia, o animal não me deixava sós um único momento, e à noite despertava de hora em hora, tomado do indescritível terror de sentir o hálito quente da coisa sobre o meu rosto e o seu enorme peso, encarnação de um pesadelo que não podia afastar de mim, pousado eternamente sobre o meu coração. Minha mulher um dia acompanhou-me para ajudar-me em uma das tarefas domésticas, até o porão do velho edifício em que nossa pobreza nos obrigava a morar. O gato nos seguiu e, quase me fazendo rolar a escada abaixo, me exasperou a ponto de perder o juízo. Apanhando uma machadinha e esquecendo o terror puéreo que até então contivera minha mão,
dirigia ao animal um golpe que teria sido mortal se atingisse o alvo. Mas minha mulher me segurou pelo braço, detendo o golpe. Tomado então de fúria demônica, livrei o braço do obstáculo que o detinha e cravei a machadinha no cérebro. Minha mulher caiu morta instantaneamente, sem lançar um gemido. Realizado o terrível homicídio, procurei, movido por súbita resolução, esconder o corpo. Sabia que não poderia retirá-lo da casa, nem de dia nem de noite, sem correr o risco de ser visto pelos vizinhos. Ocorreram-me vários planos. Pensei por um instante em cortar o corpo em pequenos pedaços e destruí-los por meio do fogo. Resolvi depois cavar uma fossa no chão da adega. Em seguida, pensei em atirá-lo ao poço do quintal. Mudei de ideia e decidi metê-lo num caixote, como se fosse uma mercadoria, na forma habitual, fazendo com que um carregador o retirasse da casa. Finalmente, tive uma ideia que me pareceu muito mais prática. Resolvi emparedá-lo na adega, como faziam os monges da Idade Média com suas vítimas. O passo seguinte foi procurar o animal que havia sido a causa de tão grande desgraça, pois resolvera finalmente matá-lo. Se naquele momento tivesse podido encontrá-lo, não haveria dúvida quanto à sua sorte, mas parece que o esperto animal se alarmara ante a violência da minha cólera e procurava não aparecer diante de mim enquanto me encontrasse naquele estado de espírito. Não apareceu durante a noite. Assim, pela primeira vez, desde a sua entrada em casa. Consegui dormir tranquilo e profundamente. Sim, dormi mesmo com o peso daquele assassino sobre a minha alma. Transcorrera o segundo e o terceiro dia, e o meu algoz não apareceu. Pude respirar novamente, como homem livre. O monstro aterrorizado fugira para sempre de casa. Não tornaria a vê-lo. Minha felicidade era infinita. No quarto dia, após o assassinato, uma caravana policial chegou inesperadamente à casa e realizou de novo uma rigorosa investigação. Seguro, no entanto, de que ninguém descobriria jamais o lugar em que eu ocultara o cadáver, não experimentei a menor perturbação. Os policiais pediram-me que eu o acompanhasse em sua busca. Não deixaram de esquadrar um canto sequer de casa. Meu coração batia calmamente como um de um inocente. Com os braços cruzados sobre o peito, caminhava calmamente de um lado para outro. A polícia estava inteiramente satisfeita e preparava-se para sair. Nessa altura, movido por pura frenética fanfarronada, batia com força com a bengala que tinha na mão, justamente na parte da parede atrás da qual se achava o corpo da esposa de meu coração. Que Deus me guarde livre das garras de Satanás. Mal o eco das batidas mergulhou no silêncio. Uma voz me respondeu do fundo da tumba. Primeiro com um choro entrecortado e abafado com os soluços de uma criança. Depois, de repente, com um grito prolongado, estridente, continuou, completamente anormal e inumano. Um uivo, um grito agudo, metade de horror, metade de triunfo, como somente poderia ter surgido no inferno, da garganta dos condenados em sua agonia, e dos demônios exultantes com a sua coordenação. Quanto aos meus pensamentos, é loucura falar. Sentindo-me desfalecer, cambaleei até a parede oposta. Durante um instante, o grupo de policiais deteve-se à parede que caiu por terra. O cadáver, já em adiantado estado de decomposição e coberto de sangue, apareceu, ereto aos olhos dos presentes. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha dilatada e um único olho chamejante, achava-se pousado um animal odioso, cuja me levou ao assassinato e cuja voz me entregava ao carrasco. Eu havia empareado o monstro dentro da tumba.